Olá, sétimo ano! Hoje falaremos a respeito de geopolítica brasileira. Estaremos falando sobre qual é a influência do Brasil em relação aos outros países da América do Sul. Quais são os interesses defendidos pela política externa brasileira. Qual é o papel das Forças Armadas? Falaremos também a respeito do projeto Calha Norte, do projeto CIVAM e do CISFRON, que é o Sistema Integrado de Fronteiras. Então, vem comigo. Quando a gente fala a respeito de geopolítica, estamos nos referindo que a política de um país está diretamente relacionada às suas condições geográficas. E vocês já viram isso no ano passado com a tia Karine, que a geografia é muito mais do que recursos naturais. É muito mais do que a questão de relevo, é muito mais do que condições climáticas, também envolve o ser humano. É o que nós chamamos na geografia de ação antrópica ou ação humana. Todos os países do mundo, eles têm interesses. Esses interesses são estratégicos, que devem ser observados para a manutenção das atividades deste país, desta nação, desse Estado. Com o Brasil não é diferente, principalmente pelo fato de que o nosso país, sétimo ano, é um país que tem dimensões continentais. Nós vimos isso nas últimas aulas, que o território brasileiro ele corresponde a mais de 40% do território da América do Sul. Fazemos fronteira com praticamente todos os países do subcontinente sul-americano, à exceção do Equador e do Chile. Vimos também que o território brasileiro, ele, pelo fato de ser muito vasto, ele também compreende grandes disparates regionais. Nós temos regiões altamente desenvolvidas, como a região sul e a região sudeste, mas também temos regiões que têm um desenvolvimento humano fraco, como é o caso da região norte e região nordeste. Falando a respeito da região norte do país, é uma região que tem baixa densidade demográfica, isso quer dizer que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é muito baixo. Tem áreas que ficam com menos um habitante por quilômetro quadrado. Isso significa que tem quilômetros quadrados na Amazônia que não tem nenhuma presença humana. Mas mesmo assim a região norte ela é riquíssima em termos de recursos naturais. Existem jazidas minerais inexploradas ou jazidas minerais que têm um grande potencial econômico e que já estão sendo explorados por empresas nacionais, mas também por empresas estrangeiras. A região amazônica, vocês viram isso quando estudamos domínio amazônico, é a região que tem uma das maiores biodiversidades do nosso planeta. E tudo isso atrai interesses de outros países e de corporações internacionais. Então, no caso, o Estado brasileiro ele precisa defender os interesses do nosso país. Ele precisa defender os recursos naturais, recursos energéticos, para que eles sejam utilizados em prol da população brasileira, em prol dos mais de 200 milhões de brasileiros que vivem no território nacional. Por isso que existe a chamada geopolítica brasileira, que além de influenciar os destinos do país dentro do nosso território, também extrapola para com relação aos interesses do nosso país em relação aos nossos vizinhos. Então, sobre isso estaremos abordando a partir de agora. Como eu falei, a localização geográfica e a disponibilidade de dispersão dos recursos naturais são fatores que contribuem para a definição da geopolítica nacional. Então, a forma como o Brasil ele está situado dentro do espaço geográfico, onde estão localizados os nossos recursos naturais, não somente em termos de recursos minerais, como por exemplo a questão do petróleo, mas também nossos recursos hidrelétricos, a forma de produção de energia no nosso país, seja energia hidráulica e hidrelétrica, seja energia térmica, seja energia nuclear ou energia eólica. A questão também da nossa vegetação. Tudo isso é computado para definir os interesses geopolíticos do Brasil. Pode passar. A vasta extensão territorial do país, o nosso potencial econômico, faz com que o Brasil exerça forte influência no continente sul-americano, ou no subcontinente sul-americano. Por exemplo, o Brasil ele tem fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai. Vou pegar somente esses três países dos
mais de 10 dos quais o Brasil ele faz fronteira. No caso da Argentina, Uruguai e Paraguai, a fronteira do Brasil com esses três países, em boa parte, são fronteiras que são delimitadas por rios, e rios com alto potencial hidrelétrico. Por isso que, por exemplo, nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional. Ela pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai. A forma como o Brasil ele cuida da sua parte da usina hidrelétrica vai influenciar diretamente os rumos políticos e o rumo econômico do nosso país vizinho. Temos também o fato da chamada Tríplice Fronteira, que é o ponto onde o Brasil ele se encontra tanto com a Argentina quanto com o Paraguai, onde é muito grande a questão do contrabando e a parte do narcotráfico. Também temos a situação da Bolívia. Bolívia é um dos países que mais produz maconha no mundo. E a Bolívia, ela coloca como rota de escoamento de sua produção justamente o território brasileiro. Nós temos também um problema com relação à Colômbia, a questão do narcotráfico, principalmente devido à ação das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que apesar de oficialmente não mais defenderem a ação de terrorismo, mas pessoas que são egressas da FARC, ou seja, pessoas que lutavam pelas FARC, estão ligadas a narcotraficantes. E aí nós temos a questão do problema da produção de cocaína na Colômbia, que apesar de ter sido combatido de uma forma muito intensa pelo governo colombiano, com a ajuda do governo dos Estados Unidos, mas está escoando ainda a produção de cocaína que abastece boa parte do mercado brasileiro, sobretudo da região do Centro-Sul, mais especificamente dos morros do estado do Rio de Janeiro, que nós já sabemos, tanto eu quanto vocês conhecem muito bem, que o tráfico de drogas é intenso no Rio e que tem sido responsável pelo alto índice de violência que a gente assiste todos os dias nos telejornais. Seguindo. Quando a gente fala a respeito de faixa de fronteira, sétimo ano, de acordo com a lei, faixa de fronteira é toda a área que vai desde a fronteira internacional, ou seja, desde o limite internacional do Brasil com outro país, avançando 150 quilômetros território brasileiro. Nessa faixa de fronteira, a construção, por exemplo, de pontes, de pistas de pouso, de aeroportos, por exemplo, e de instalação de fábricas, depende de uma autorização especial, que é fornecida pelo Conselho de Defesa Nacional. Esse Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consultoria, ou órgão consultivo da Presidência da República. Isso significa que essa área de fronteira ela é considerada área de segurança nacional. Isso porque o governo brasileiro ele tem especial atenção para essa área pelo fato de que ela é próxima à região de limites internacionais. Então observe bem que essa parte que está destacada em verde corresponde justamente aos 150 quilômetros desde a fronteira internacional interior do Brasil. Então, observe que vai pegando desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Tem estados, como o caso de Rondônia e o caso de Roraima, que mais de 30% do território desses estados estão localizados na faixa de fronteira. E é justamente nessa faixa de fronteira que as Forças Armadas Brasileiras, o Exército, Marinha e a Aeronáutica têm maior atenção. Pode seguir. E para poder assegurar a defesa do território nacional e assegurar com que os interesses geopolíticos brasileiros sejam garantidos, sejam protegidos, é que ao longo dos anos, principalmente desde o período da redemocratização, em 1985, que diversos governos formularam políticas para poder proteger ainda mais as nossas fronteiras. Desses projetos, nós temos o projeto Calha Norte, que foi criado ainda durante a época do governo José Sarney, então foi logo depois da ditadura militar, logo nos primeiros anos do período da redemocratização do nosso país. Temos o projeto Civan, que foi feito no apagar das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso em 2002, e temos o CISFRON,
que começou a ser implementado em 2008, ainda no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos esses projetos estão na ativa, tá certo? Tanto o Calha Norte quanto o Civan, quanto o Cisfrom continuam operando agora no governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que seria, no caso, o que é o programa Calha Norte. O programa Calha Norte ele foi implantado, começou a ser implantado no ano de 1985. Foi logo no início do governo Sarney. O Brasil ele tinha acabado de passar 21 anos sob o período autoritário, sob o período da chamada ditadura militar, que começou em 1964 e termina justamente no ano de 85. Sobre o período da ditadura militar, vocês estudarão comigo em História no 9º ano, tá certo? E aí, em 85, o presidente José Sarney, ele determina às Forças Armadas, mas principalmente ao Exército, a instalação de bases militares, sobretudo na região da Amazônia. Com o passar do tempo, o 7º ano, é que o projeto Calha Norte ele foi se espalhando. Ele deixou de ficar apenas na região amazônica, sobretudo nas fronteiras do Brasil, com a Guiana Francesa, com a Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, e passou também a abranger a fronteira do Brasil com o Peru e a fronteira do Brasil com a Bolívia. Prevê a instalação de bases militares nas proximidades das fronteiras setentrionais, ou seja, das fronteiras norte do nosso país e na fronteira ocidental. Fronteira norte foi dos países que eu citei: Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela e Colômbia. E no caso da fronteira ocidental, Peru, Bolívia, tá certo? Peru, Bolívia, e ainda pega um pouquinho do Paraguai, já que a Argentina e o Uruguai já estão localizados na fronteira sul e na fronteira sudoeste. Indo até o Mato Grosso do Sul. Qual é a área do projeto Calha Norte? A área é de 3.123.986 km², que corresponde a cerca de 44,8% do território nacional. É chão até dizer chega. E aqui nós temos a imagem o mapa da fase inicial do Calha Norte. Estão vendo? Pegando a região do Amapá, pegando todo o estado, a parte norte do estado do Pará, boa parte do estado de Roraima, a região norte do estado do Amazonas, pegando a Cabeça do Cachorro, é onde fica a cidade de Tabatinga, e a cidade de Tabatinga, a cidade de Alcântara, e pegando quase até a fronteira entre o Brasil e o Peru. Isso na época em que foi pensado, projetado o Calha Norte. Hoje em dia o Calha Norte ele avançou um pouco mais. No projeto Calha Norte, 7º ano, nós temos a instalação não somente de bases do Exército, mas a instalação de bases também da Marinha e da Força Aérea Brasileira. E por que, professor, essas bases militares estão sendo instaladas assim tão próximo à fronteira, já que o Brasil não está em guerra e o Brasil não está correndo risco de agressão estrangeira? Vamos ver por que o governo brasileiro pensou no projeto Calha Norte? Vamos lá. Quais são os objetivos deste projeto, do programa? Primeiro, assegurar a soberania nacional. Vocês sabem o que significa soberania? Soberania significa que o país ele não reconhece ninguém acima dele. Não existe nenhuma instituição mais poderosa que a instituição chamada Estado. Quando a gente fala de soberania nacional, estamos dizendo que o nosso país ele é totalmente independente. A população brasileira, ela por si só é capaz de poder dar rumo ao seu destino, de tomar as suas decisões. Não existe nenhuma instituição que está acima da República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do nosso país. Não existe poder maior do que o poder executivo, legislativo e judiciário. Não tem pessoa mais poderosa no Brasil que o presidente da República.
tá certo? Então, no caso, a soberania nacional, ela mostra que nós consideramos que somos superiores no sentido de outros países têm que nos ver como iguais. O Brasil ele não é inferior a nenhum país do mundo. E para poder assegurar o controle sobre o nosso território, o nosso país tem forças armadas. Isso quer dizer que se qualquer país tentar ameaçar a nossa soberania, de querer ter o controle de parte do território brasileiro, ou querer impor sua vontade sobre o Brasil tem forças armadas poderosas e suficientes para poder repelir qualquer tipo de agressão estrangeira. Então, para poder assegurar que o território nacional jamais vai ser ocupado por forças estrangeiras, sejam elas forças armadas de outros países, seja a respeito de empresas estrangeiras ocupando, ou pessoas estrangeiras que o Brasil não autoriza a sua presença no seu território, é que existe a ação das Forças Armadas. Desenvolvimento regional sustentável. Integrar a população. Nós vimos que a região norte é a região que tem o menor índice populacional do nosso país. Então, falei também a vocês logo no início que o Brasil, que a Amazônia, melhor dizendo, tem grandes vazios demográficos. Então, a possibilidade de chegarem grupos estrangeiros e aproveitar que boa parte da fronteira da Amazônia com esses países é justamente região de floresta, região de mata. Então não dá para você saber necessariamente onde é Brasil e onde é um país estrangeiro. E aí, no caso, grupos como grupos de traficantes, terroristas e outros grupos nocivos aos interesses nacionais, eles podem tentar ocupar e se instalar aproveitando justamente essa dificuldade geográfica na região. Por isso, a necessidade de você criar mais bases militares para que possamos ter a presença do Estado brasileiro nessas regiões, nessa área, para evitar, por exemplo, que garimpeiros façam o garimpo ilegal na região amazônica, para impedir, por exemplo, que traficantes possam chegar e promover o ato de dizimar nações indígenas, que tem muitas tribos indígenas e algumas dessas nunca tiveram contato com o homem branco, nunca tiveram contato com a chamada, entre aspas, civilização. Então, para poder evitar, por exemplo, que faça exploração ilegal de minérios no nosso país. E por isso a necessidade de você ter a presença mais forte, mais intensa, mais ativa das nossas Forças Armadas. Melhorar o padrão de vida, isso porque as Forças Armadas brasileiras, elas também atendem a comunidade ribeirinha. Então existem projetos, por exemplo, de médicos, direitistas, militares que fazem o atendimento para os povos ribeirinhos, os povos que vivem ali às margens dos rios da região amazônica, que para ter acesso, por exemplo, ao médico, tem que pegar o barco e tem que viajar às vezes 3, 5, 10 dias até chegar a uma cidade para que possa ter atendimento médico ou atendimento odontológico. Então, no caso, os médicos e dentistas das Forças Armadas Brasileiras, eles vão até onde estão esses povos ribeirinhos para poder prestar assistência, melhorando assim um pouco a vida dessas populações. Promoção do desenvolvimento nacional, econômico, melhor dizendo, em âmbito municipal e estadual. Pode passar. Esse é o projeto Calha Norte. O outro projeto, o outro programa que também já está implementado é o projeto CIVAM. CIVAM é a sigla para Sistema de Vigilância da Amazônia. O CIVAM ele foi implementado durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é colocado pelo acróstico FHC. Qual é o objetivo do projeto CIVAM? Coletar, analisar e controlar informações gerais sobre a totalidade do espaço da Amazônia, que abrange cerca de 5.200.000 km². Controle do tráfego aéreo regional, combate às atividades ilícitas e combate ao narcotráfico. E quando nós temos a instalação de bases militares ao longo da fronteira através do programa Calha Norte,
No caso do CIVAM, nós temos um monitoramento constante do espaço aéreo brasileiro, sobretudo na região da Amazônia. Esse monitoramento, meninos, ele é feito via satélite. Nós temos vários satélites brasileiros que neste momento estão orbitando no espaço em órbita chamada órbita geoestacionária, ou seja, esse satélite ele acompanha o nosso planeta no seu processo de rotação. Ele acompanha a Terra no seu processo de rotação, sempre ficando em cima do território brasileiro, para que possa estar colhendo imagens da região, sobretudo da região amazônica. Sem contar com a instalação de radares muito potentes em diversos pontos da floresta amazônica e aviões que ficam fazendo o trabalho de fototelemetria. Esses aviões eles vão tirando fotografias a altíssima altitude para que possa detectar, por exemplo, se há queimadas, se há desmatamento ilegal ou se há presença de garimpeiros ou entradas de pessoas não autorizadas. É porque apesar de ser fotografias tiradas em elevadas altitudes, mas a lente ela é tão precisa que ela consegue chegar e focar com uma diferença de apenas pouquíssimos centímetros, assim podendo fazer um detalhamento maior de informações. Eu trouxe o mapa, não está muito legal para vocês verem assim no vídeo, mas no slide que vai anexado após a transmissão dessa aula, vocês vão ver quais são os pontos onde nós temos radares que foram instalados do projeto CIVAM. E o CIVAM, pode passar, minha filha. E o CIVAM, uma coisa que é bem interessante, ele também controla a questão do tráfego aéreo. Era muito comum, antes da implantação do CIVAM em 2002, que aviões de pequeno porte, aviões monomotores, eles entravam no espaço aéreo brasileiro e ficavam geralmente abaixo do radar. E qual é o problema dessas aeronaves, professor? O grande problema era que esses aviões, muitas vezes, eram utilizados para o transporte de drogas, para o transporte de contrabando. Agora, com o CIVAM, esses aviões eles passaram a ser detectados quando eles entram no espaço aéreo brasileiro e aí caças da Força Aérea fazem a interceptação para perguntar de onde eles estão vindo, qual é o número da matrícula da aeronave, qual é o plano de voo, e caso o piloto ele não informe qual é o plano de voo, se o voo é legal ou não, aí no caso, esses aviões, o piloto ele entra em contato com o comando da Força Aérea, dizendo que é um possível invasor do território brasileiro. E aí, no caso, começa todo o processo para tentar determinar, obrigar aquela aeronave hostil a pousar, e caso ela não obedeça a ordem, pode acontecer o tiro de destruição. Ou seja, o presidente da República ele pode determinar que a aeronave ela seja destruída. Porque ninguém sabe o que é que essa aeronave pode estar transportando. Ela pode transportar drogas, ela pode transportar contrabando, pode transportar armas ou pode transportar, por exemplo, algum tipo de bomba que possa colocar em risco a segurança do nosso país. E por último, nós temos o chamado SISFRON. O SISFRON é Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Ele foi implantado no ano de 2008, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foi implantado através do Exército Brasileiro. Através do SISFRON, você tem uma análise muito mais apurada, de informações através de radares, através da presença de mais bases militares e através de uso de aeronaves e helicópteros militares para poder fazer a fiscalização das fronteiras brasileiras. Pode passar. Os dados que são coletados pelo sistema SISFRON, ele é enviado para o Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa ele fornece essas informações para a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência,
que é a nossa CIA, é a CIA brasileira, é a Agência de Espionagem do nosso país. Todas essas informações, se elas forem muito importantes, elas são encaminhadas ao presidente da República, ao presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa tomar a decisão sobre o que fazer caso haja alguma ameaça à segurança do nosso país. Pode passar? Aí nós temos, no caso, o mapa do CISFRON, isso aí foi tirado direto do site do Ministério da Defesa, que mostra justamente o campo de atuação do CISFRON. Então nós temos o uso de satélites, o uso de radares, radares fixos e radares móveis ao longo de toda a fronteira terrestre brasileira, desde o Rio Grande do Sul até o estado do Amapá. Lembrando que o CISFRON, sétimo ano, ele ainda está sendo implementado, ele ainda não foi implementado 100%. Turminha, com isso a gente encerra a aula a respeito de geopolítica brasileira. Tem atividade que estará postada junto com esta aula no portal Plural, tá certo? E tem o link do Tira Dúvidas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham a respeito deste assunto, é só vocês chegarem e mandarem essas perguntas para mim pela plataforma, pelo portal Plural, que o mais rápido possível eu estarei respondendo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.